Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a presidente executiva da Parceiros Voluntários, Maria Helena Pereira Johan Peter. Também participam do programa as jornalistas Marta Esfredo, Cristine Pires e Gabriela Lerina. Maria Helena, a gente estava falando de vários assuntos aqui no intervalo, mas eu só queria trazer um outro, rapidamente, para abordar. Parceiros Voluntários trabalham com voluntariado, trabalham muito com ONGs. E como é que é a relação desse setor não governamental com os governos, com o Estado? Trabalham também em parceria? Há essa relação? Sim, tem. O governo e empresas são os dois agentes, né? E que repassam muito recurso para as organizações sociais, né? Existe nos conselhos municipais, estaduais e depois o federal que determina, né, o que é de obrigação de cada nível, né? Então tem creches, tem escolas, enfim, que é da prefeitura, outras são do estado, né? E ali repassam recursos, né? A Parceiros não repassa recurso financeiro, né, para nenhuma organização. Nós repassamos recursos humanos voluntários e damos os cursos de gestão todos, né? E proporcionamos nets para essas organizações, né? Entre elas mesmas se conhecerem, aproximamos de empresas, né? E agora já no início do ano passado, que tem o Marco Regulatório das Organizações Sociais, o MROSC, né, como é o apelido. E ali é que é o papel importante da Parceiros Voluntários ao capacitar as organizações sociais para elas responderem às obrigações que elas têm junto ao Marco Regulatório das Organizações. Então, isso é o mais importante. E para fazer esse curso, que é essa metodologia, para passar para elas esse conhecimento todo, nós fizemos uma parceria muito boa com o TCE do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado, né? Por quê? Porque o marco regulatório mostra que o agente repassador para as organizações sociais são as prefeituras, né? E as prefeituras dizem respeito ao TCE, prestação de contas, né? E as organizações sociais, a Parceiros tomou para si a responsabilidade de qualificá-las, capacitá-las, desenvolvê-las em gestão. Dentre essas várias metodologias que nós temos, tem o do marco regulatório, que é saber prestar contas, saber escrever bem um projeto, acompanhar esse projeto depois na sua implantação, né? Agora, tanto o TCE quanto a Parceiros têm interesse que esses dois públicos, prefeituras e organizações sociais, tenham uma fluidez de relacionamento, né? Transparência, tanto para receber o recurso quanto para prestar contas do recurso. Então, o TCE e Parceiros Voluntários escreveram em conjunto, né, os cursos, né, porque as prefeituras, elas receberam esse marco regulatório no mesmo momento que eles estavam entrando os novos prefeitos, né? Então não tinha nem ideia, porque eles não tinham construído juntos nada, né? Então o papel da Parceiros é muito importante nesse cenário, de fazer que as partes que precisam se conversarem e terem transparência, nós damos as capacitações para isso. Pois é, vocês têm essa questão de entrar com os recursos humanos, mas tem todo esse lado econômico que envolve o terceiro setor. Sim, né? Tem todo esse lado de qualificação. Como é que funciona essa parte, assim, nos bastidores, né? A gente fala muito do recurso humano, mas a gente sabe que tem os recursos financeiros envolvidos, né? Como é que funciona isso? Pois, nesses cursos todos que nós damos para as organizações, ali nós as ensinamos, né, as qualificamos para elas buscarem seus recursos, né? Então, elas têm que saber escrever bem um projeto, responder bem a um edital, ou buscar até editais nacionais e internacionais, que tem muitos, né? Nós ensinamos todo um caminho, assim como a Parceiros Voluntários faz para ela mesma, né? Porque é uma ONG
ensinando outras ONGs. Então, tudo que nós sofremos, todas as nossas dificuldades, são as mesmas dificuldades delas, né? Então, tudo que nós usamos para nós, os caminhos que nós usamos para nós ensinamos elas a fazerem também, né? Agora, os dois maiores agentes repassadores de recursos financeiros são realmente o governo, por obrigação, né? E as empresas. E as empresas dentro da sua responsabilidade social, né? E ambos precisam receber depois uma boa prestação de contas, né? E, Marilena, a Parceiros atua no que é chamado, você mesma mencionou antes, no tal do terceiro setor. Ele é terceiro porque tem o setor público, o setor privado, e esse é um terceiro que é exatamente... a sociedade civil organizada nas suas causas. Economicamente, qual é o papel desse terceiro setor? O que ele traz de ganhos para a economia, já que ele é o terceiro setor, ele pretende ser essa... Ele já é, né? Mas, enfim, ele ambiciona se consolidar como o tripé dessa relação público-privada. Eu te diria assim, ele já é consolidado, né? Ele só não é reconhecido pela sua importância. Então, essa é uma dos meus desafios, trazer para esse debate da grande importância que é a sociedade civil organizada nas suas causas, né? E que se chama terceiro setor. Por quê? Esse terceiro setor, ele tem um olhar muito de capital social, né? Nós temos um capital econômico, que todo mundo conhece. Nós temos um capital financeiro, todo mundo conhece. Um capital humano, todo mundo conhece. Um capital intelectual, todo mundo conhece. Agora, o capital social, que Robert Putnam nos ensina há muitos anos, e que Peter Drucker também nos ensinava desde os anos 50, que ele não falava com essa expressão capital social, ele falava as pessoas envolvidas em projetos sociais, né? Mas desde 1950. Mas até eu trouxe aqui para não deixar escapar nenhum. O que Putnam nos diz? Que são 4 dimensões esse capital social. Agora vocês percebam a importância que é a base de uma sociedade, né? Porque ele diz assim, as 4 dimensões são valores éticos dominantes numa sociedade. Quer dizer, qual é a sociedade, o nível de valores éticos que essa sociedade tem. A capacidade associativa, tá? O grau de confiança de seus cidadãos, a confiança entre tudo, entre todos, entre os meus iguais, entre governos, entre empresas, enfim, né? O grau de confiança de seus cidadãos. E a consciência cívica. Isso chama-se capital social. Que é exatamente o que hoje nós estamos em crise, né? Pois a gente vai bem em um desses quesitos, que é a capacidade associativa, né? No resto, a gente está um pouco devendo, digamos assim, para dizer o mínimo. Mas é isso que eu chamo a atenção, de quando se faz um trabalho de mobilização social, voluntariado, as pessoas vão nas organizações sociais, nos projetos sociais, isso já é a atitude de colocar o capital social na prática. Uhum. Porque o capital social realmente, né, a magnitude dele de um país, é ele que faz um país diferente. Tá? Então, se nós pegamos os países superdesenvolvidos, né, que não precisa citar todos aqui, ali a gente nota uma confiança grande nos seus governos. Mas eu pago 60% do imposto, mas eu sei aonde vai meu dinheiro e eu sei que o governo me retribui com aquele valor que eu paguei. Confiança. E consciência cívica de que, ok, se eu posso, outros talvez possam um pouco menos, então, mas eu estou dentro desse país, eu tenho essa cidadania, eu me chamo cidadão brasileiro, seja lá, né? Americano, sei lá o que for, eu tenho esse título. Então, consciência cívica, né? Então, valores éticos dominantes na sociedade.
Capacidade associativa. Nisso a gente vai bem, nesse segundo quesito. Grau de confiança de seus cidadãos. E confiança total. Já complica, infelizmente. E consciência cívica. Porque acaba até o que tu falaste antes de a pessoa achar assim, não, isso é obrigação do governo, não é minha, né? Tu acaba transferindo até pela questão de não ter a confiança de que aquilo vai acontecer, né? É que isso é uma escala, né? Se tu perde um, tu não responde pelos outros, né? Isso é natural. Complicado. O Banco Mundial, por exemplo, desde 1990, que para analisar qualquer projeto de qualquer país, né? O Banco Mundial, ele analisa 4 capitais, né? É o capital natural, que são os recursos naturais que o país tem. O capital financeiro, que diria assim é o PIB do país, né? O capital humano, que aí tu passa pelas áreas da saúde, a educação, nutrição, né? A qualidade de vida, né? do cidadão. E o último, capital social, que é isso que o Putin nos fala, né? Que é estabelecer laços, redes de cooperação, que é o grau, a capacidade associativa, pensando num bem comum, né? Então, quando eu olho assim, que ignora-se esse terceiro setor, eu digo, esse é o primeiro setor. Aliás, o Peter Senge, né, ele analisa o desenvolvimento sustentável, ele é um sistema. O desenvolvimento, né, sustentável, ele é um sistema e que ele tem 5 eixos: o econômico, o ambiental, o social, o político e o cultural. Cultural não é artes apenas, né? São as culturas, porque se nós formos olhar dentro do nosso próprio país, nós temos 27 culturas diferentes, né? 27 estados, né? E somos bem diferentes cada estado. Então, esse eixo, né, cultura, que nós poderíamos até dizer que são os valores éticos dominantes nessa sociedade, né? Essa cultura, né? De receber, agora que nós estamos tantos imigrantes, né? Como é que recebemos? Como nós recebemos o pessoal que vem do norte, nordeste, como é que o sul recebe, né? Cultura. Então, esse é o desenvolvimento sustentável, desses 5 eixos. Nós olhamos só 3 e botamos no econômico todas as nossas cartas. Só que o econômico, ele é alicerçado em pessoas. Se essas pessoas não têm esse capital social, conforme Putin nos falam, que econômico é esse? Né? É esse a que chegamos, digamos assim. É esse aqui ao qual chegamos. Maria Helena, assim, fica claro que passa muito por uma questão de valores, né? Passa por um conjunto de valores. Tenho uma dúvida ainda, porque o Vitor mencionou uma cifra na introdução. Essa atividade gera valor no singular? Quer dizer, ela tem uma movimentação econômica também? Tem. A Parceiros Voluntários, ela tem... Porque isso me incomoda muito, né? Quando assim, esse terceiro setor é um monte de pessoas boazinhas. É pessoas que querem cadeira no céu. Eu não quero cadeira no céu, porque eu nem sei onde é que está o céu. Mas eu sei que eu tenho uma responsabilidade de cidadania. É uma cidadã, então é aquilo ali, consciência cívica, né? Mas toda a ação que se faz, ela significa, ela tem uma reação, né? Então, se nós temos 400 mil pessoas disponibilizando seu tempo, seu conhecimento, sua emoção, isso significa economicamente alguma coisa, significa sociologicamente alguma coisa, mudanças de comportamento, envolvimento com o outro, né? Então, isso tem valores, alguns valores tangíveis e outros intangíveis, né? Mas vamos para o econômico, que esse é o bem tangível, né? Então, a Parceiros fez uma equação muito simples. Desses 400 mil, ela não pegou os 400, justamente porque tem essa variação, né, de fazer ou não fazer nesse momento. Nós pegamos a metade. Aí, tu multiplica, digamos assim, 200, vocês podem... Vitor, pode fazendo a conta. Vamos lá. 200 mil. 200 mil
que fazem, vamos colocar 3 horas por mês, porque são 16 horas por mês, né? Que a gente pede 4 horas por semana. Mas vamos colocar 3 horas por mês, vamos fazer uma conta bem por baixo. Eu estou com 600. Sou jornalista, jornalista não é boa matemática. Opa, vamos lá. Olha lá, a Marta. Vamos lá. Então, tu tem 200 mil voluntários que fazem 3 horas por mês, multiplica por 12, porque nós vamos calcular por ano, né? E vamos colocar que a hora dele seja R$20 a hora. O que não é, porque nosso banco tem um percentual bem grande de pessoas que é 10 vezes essa hora. 3.200 chegando. É quanto que dá? Essa é 3.200? Hã? Estou correto, Marta? 3.200? Não. Não? 32 mil? Tem um zero a menos? Faltou um zero, hein? Faltou 32 mil. Os zeros à direita é importantíssimo. Importante. A esquerda não. 32 mil. Bom, a Parceiros fez esse cálculo, nós entregamos anualmente, nós chamamos a comunidade cuidando da comunidade. Nós entregamos, não é nós, parceiros voluntários, é todo esse movimento, nós fazemos chegar na comunidade 118 milhões por ano. Isso em nível nacional? Em nível nacional ou no Estado? No Estado. Olha só parceiros voluntários aqui no Rio Grande do Sul. É a tal da geração de valor no singular, além dos valores dos intangíveis, dos valores intangíveis, nós temos o valor bem intangível. Então, se tu pega um percentual dos 413 mil que nós temos, nós fazemos 40%, né? E colocamos, então, nessa equação, 40% vezes X horas, vezes 12, porque é por ano, vezes o custo hora, nós chegamos a 118 milhões. Isso só mostra um pedacinho da importância que você mostra uma organização. Só parceiros voluntários. Que é uma referência, né? Mas assim, é uma organização. Você sabe quantas organizações tem no país? Segundo o IBGE, 295 mil organizações nesse terceiro setor. Né? Mas aí é tudo. Né? Então, vamos pegar assim, só de assistência social. Tem perto de 30 mil organizações só de assistência social. Né? Então, se tu pega 118 milhões, multiplica por 30 mil ou 20 mil, que são as organizações que estão aí. Olha que número é esse. Né? Então, tem o professor Lester Salomon, da Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Ele tem o Instituto de Estudos e é a universidade que mais pesquisa no mundo inteiro. Eles têm de todos os países. O dia, Marta, que tu quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada, né, do Brasil, tu pode pegar lá. Então, o Lester Salomon, ele diz que no Brasil, o terceiro setor participa com 1,5% do PIB. Não. Comparativamente a outros países. Tem outros países que estão 7%, né? Tem países bem melhor que nós. Mas, de qualquer maneira, o que eu chamo a atenção é que esse terceiro setor é um terceiro setor muito importante. E que esse terceiro setor não são as organizações sociais. O terceiro setor somos todos nós que nos envolvemos com as causas sociais. Esse é terceiro setor. Então, não é governo, não é empresa, é terceiro setor. Assim. Até por aí, esse terceiro setor é reconhecido não pelas suas qualidades, mas pelo não. Ele não é governo, ele não é empresa. Então, o que ele é? Ele é terceiro setor. Definição por exclusão. Isso aí. Maria Helena, você já anunciou publicamente, mas acho que é interessante a gente mencionar aqui, que você tem intenção de fechar um ciclo na Parceiros. Que ciclo é esse que você está fechando e qual é o ciclo que você está abrindo? Bem, a Parceiros Voluntários, eu iniciei a Parceiros Voluntários em 97, né? Então, 2017, agora, nós fechamos um ciclo de 20 anos, né? Então, eu já fiz a minha sucessão operacional, né? Fiz para o meu superintendente, José Alfredo Narras, né? E ele já está há 1 ano nesse cargo.
Então, supostamente eu estou com o meu tempo mais livre, né? Só supostamente, porque a gente ocupa o tempo, né? Então, eu estou com ele mais livre para ficar analisando outras coisas, né? Então, mas mais 1 ou 2 anos, aí eu devo fazer a sucessão total, né? Desse cargo de presidente. E aí talvez fique só no conselho da Parceiros. Porque 20 anos eu acho que é um bom tempo, né? Para alguém ter colocado um norteador na organização, dela ser bem conhecida, saber a que ela veio, o seu propósito maior, né? E nesses 20 anos lá, quando teve o comecinho da semente lá, se imaginava chegar em números tão grandiosos como hoje, assim, e como administrar tudo isso, né? A gente, vocês também, quando fazem matérias, tu pega uma instituição lá pequenininha, ela tem uma dificuldade enorme de gerir aquilo. Imagina números como o da Parceiros, né? Como é que vocês conseguem isso? Como é que vocês conseguem gerir todo esse pessoal, as instituições beneficiadas, os voluntários? Vocês estão com um projeto na área de tecnologia agora para facilitar também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Já tem, além de Porto Alegre, né? São mais de 50 unidades da Parceiros. Nós estamos no Rio Grande do Sul por intermédio das unidades, nessa rede Parceiros Voluntários que a gente chama, né? E lá, o programa da Parceiros Voluntários está dentro de uma ACI, Associação Comercial e Industrial, né? Enfim, é uma entidade de classe que recebe a Parceiros Voluntários. Lá eles têm uma coordenadora, né? O modelo que nós temos aqui, né? Tem lá nos municípios as unidades um pouco menores que Porto Alegre, porque Porto Alegre tem que responder por tudo, né? Mas a força dessa rede nos seus municípios, quer dizer, na sua realidade, ela é muito importante, né? Porque cada um está lá dentro da sua realidade. E aí que nós fatiamos esse número grande, né? As nossas metas são fatiadas por toda a rede, né? Assim a gente consegue fazer uma boa gestão de tudo isso, né? E buscando essas ferramentas, assim, de projetos... As ferramentas para o terceiro setor no seu todo, como para qualquer organização social, eu as vejo como pequenas unidades de negócio. Então, elas precisam ter todas as ferramentas de gestão que uma empresa tem. De maneira menores, né? E com focos mais numa área do que noutra, né? Uma organização social tem um momento que ela precisa estar fazendo relatórios e tudo mais para os conselhos municipais ou estadual, enfim, para não perder as suas certificações. Ela tem uma hora que ela tem que deixar esse relatório de lado, porque ela precisa pôr comida na mesa para aquele seu beneficiado interno, né? Claro. Então, ela tem que ter uma gestão, ela tem que ter um olhar amplo, porque, como diz o Peter Drucker, né? O produto de uma organização social é um ser humano melhor. É uma vida salva, é uma criança bem acompanhada. Então, ela tem que ter gestão, mas o propósito dela existir, ela tem que pôr em primeiro lugar, né? Pois é, isso é outra questão que eu fiquei em dúvida. Como colocar para essas instituições, que muitas têm medo de se formalizar, por exemplo, né? E é um requisito da Parceiros, né? Ela tem que ser juridicamente constituída. Também acho que é uma questão cultural, né? Que tem que ser rompida aí. Como mostrar para essas pessoas que fazem um voluntariado sem estarem organizadas, vamos dizer assim, como mostrar para elas que é positivo, sim, elas terem essa constituição jurídica, que tipo de benefícios isso traz para elas, porque muitas acabam trabalhando na informalidade, não sei se essa seria a palavra, mas poderiam ter acesso a muito mais coisas se estivessem, né, regradas. Como é que vocês fazem para mostrar esse caminho? Assim, organização social... se existe alguma informalidade, é um percentual muito baixo. Porque elas precisam ter a formalidade com todas as suas inscrições, ou prefeitura, ou nos conselhos, porque o Ministério do Desenvolvimento Social, né, tem as suas regras, então elas precisam ser reconhecidas dentro dessas suas regras, né? O marco regulatório também.
são as leis do terceiro setor, né? Se como a empresa tem N leis, né? O terceiro setor também tem, né? O social também tem. Então, agora, o voluntário, ele pode vir para parceiros ou pode fazer um voluntariado próprio, né? Isso não tem problema nenhum. São grupos de pessoas, às vezes, que se reúnem e fazem a sua programação uma vez por ano, uma vez por mês, seja lá o que for. Eu e meus amigos nos reunimos e atendemos uma causa. Então, pessoas não precisam se formalizar. Pode continuar a vida inteira na informalidade, voluntariado, né? Agora, a organização social, para ela ser chamada de organização social, ela precisa estar formalizada, né? E ela só tem benefícios com isso, né? Organizar, realmente, né? Organizar. No sentido da palavra, né? Organizada. Até para receber um voluntariado organizado. Agora, assim, finalizando, né, Vitor, que a convidada que diz para A convidada está esperta. Finalizando, eu diria assim, né, Vitor? E vocês três que tiveram a gentileza de vir aqui para a gente conversar, né? Esse capital social bem forte, que é a sociedade civil organizada, né? E dentro de qualquer das causas que a pessoa escolher fazer, o que nós estamos falando é em democracia mesmo, uma democracia forte do país, que é o capital social. Talvez por aí seja uma forma de a gente reorganizar esse país, porque é um pouco disso que a gente está precisando agora, né, Maria? Mas é só nós que podemos reorganizar, só nós cidadãos que podemos organizar. Não dá para esperar. País vai cair um ET, ou vai... O Salvador. Vai vir o Salvador, ou vai vir outro país, é nós mesmos, né? O Bernardo Toro que diz, toda ordem social é criada por nós. O agir ou não agir de cada um é que fortalece ou transforma essa ordem social. Ela é organizada por nós, né? São quantos milhões de brasileiros nós somos? 205, eu acho, né? 201, acho que né? Milhões de brasileiros. E é nós que fizemos nosso país. Maria Helena, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, foi uma honra. Agradeço também aos colegas de bancada, agradeço, como sempre, muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.